Boa noite. Meu nome é Jean Vinícius Jesuato e meu trabalho fala sobre automação na rede de distribuição. Esse trabalho tem como intenção sugerir a utilização de novos equipamentos para o sistema de distribuição com o objetivo de melhorar a qualidade do fornecimento de energia. Os recursos de automação são um conjunto de dispositivos eletrônicos que podem ser interligados entre si ou não, dispositivos esses capazes de manter o sistema elétrico ativo, melhorando a confiabilidade, a eficiência e a qualidade da distribuição de energia elétrica. A problemática do trabalho foi demonstrar quais são as alternativas para melhorar a qualidade do fornecimento de energia. O objetivo geral foi avaliar as alternativas de melhorar a qualidade, eficiência e a confiabilidade, mencionando as alternativas existentes para isso. E também analisar a automação da rede de distribuição, apontar alternativas de melhoria na rede e investigar sobre novos equipamentos da automação. Para falar sobre a necessidade de automação, é necessário que a gente entenda um pouco dos indicadores regulados pela ANEEL. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, exige cada vez mais das concessionárias em relação à qualidade e à confiabilidade do fornecimento de energia, tornando extremamente necessária a utilização da automação de redes para que se mantenha dentro dos níveis estabelecidos pelo órgão regulamentador. Os indicadores são considerados por grupos de unidade consumidoras chamadas de UC. Então, o DEC é a duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DIC, que é a duração de interrupções por unidade consumidora, o FIC, que é a frequência de interrupções por unidade consumidora, e o DEMIC, que é a duração máxima de interrupções por unidade consumidora. Aqui nós temos aqui alguns índices estabelecidos pelo órgão regulamentador e dois deles que são os mais importantes, que é o DEC e o FEC, que é o que nós vamos estar tratando aqui no meu trabalho. Esses indicadores são analisados pela concessionária e enviados periodicamente ao órgão regulamentador, com o objetivo de medir a qualidade dos serviços prestados em determinados grupos e períodos, permitindo assim que a ANEEL ou o órgão regulamentador possa estar medindo aí a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia da concessionária aos seus consumidores. Vamos falar do FEC, que representa o número de interrupções que cada consumidor em média sofreu, considerando interrupções iguais ou superiores a 3 minutos. No gráfico, nós temos estratificado o histórico de FEC de um alimentador chamado PISA, do ano de 2017 até 2021. Estratificado aqui pela cor azul claro, nós temos o FEC acumulado líquido, ou seja, é a fatia do gráfico que é estratificado pela concessionária e entregue à ANEEL. Aqui na cor azul escura, nós temos o FEC acumulado expurgado, ou seja, é a fatia do gráfico que é retirado pelo órgão regulamentador referentes a causas naturais, como chuva ou descargas atmosféricas. Nós temos aqui, representado pela cor laranja, nós temos aqui a meta de FEC estabelecido pela ANEEL, e na cor roxa nós temos a meta de FEC estabelecido pela Copel. Nesse ano de 2017, nós vemos aqui que o que foi estratificado, ele passou aqui da meta de FEC estabelecido pela concessionária e chegou aqui bem próximo à meta de FEC estabelecido pela órgão regulamentador. Ou seja, nesse primeiro ano foi feito bastante investimento aqui na rede, com a troca aqui dos cabos convencionais nu por cabo protegido e também a instalação de religadores para que pudessem ser manobrados aí pelo operador no centro de operações. No ano de 2018, a gente não conseguiu ver muito aqui a evolução causada pela automação, né? Porque esse ano aqui de 2018 foi um ano aqui que teve bastante incidência de chuva. Em 2019, aqui a concessionária ela percebeu que como o gráfico aí ele tem que ser gradativamente diminuído, que a automação ali que foi feita no ano de 2017 e 2018 não era suficiente para manter os índices, ou seja, foi necessário a instalação de mais religadores automáticos e o investimento aí no self-healing, que é
a troca de dados entre esses religadores para que seja desenergizado somente o trecho que tem o defeito, tá? Vamos falar do DEC, que mostra o intervalo de tempo que cada consumidor em média ficou sem energia elétrica, considerando interrupções iguais ou superiores a 3 minutos. Na verdade, esse aqui é o mesmo gráfico demonstrado anteriormente ali pelo FEC, do mesmo alimentador, e ele é estratificado por CHI, que significa consumidor vezes a hora de interrupção. Aqui nesse primeiro período, nós temos aqui o investimento na automação de rede e na troca dos cabos de NU para compacta, né, que é o cabo protegido, e aqui nós temos gradativamente aqui a melhora no gráfico referente à instalação de mais religadores e a utilização aí do self-healing, que é a automação aí que desliga somente o trecho que está com defeito automaticamente. Então, lá em 2017, a gente tinha um índice aqui de 23.034, e em 2021, a gente conseguiu chegar aqui no índice de 3.105 CHI. Equipamentos na automação da rede de distribuição. Os religadores automáticos são utilizados para efetuar a proteção na saída dos alimentadores na subestação, assim como a proteção das linhas ao longo do alimentador. Quando uma unidade de proteção de religador é sensibilizada por uma corrente de defeito, depois de transcorrido o tempo especificado na sua curva característica de operação, o religador operará como circuito aberto. Ele também tem uma capacidade de repetição de operações de abertura e fechamento do circuito durante a ocorrência de um defeito. E a aplicação dele é bastante ampla, pois ele permite que os defeitos transitórios sejam eliminados sem a necessidade de deslocamento de uma equipe de manutenção até o local. Ou seja, se acontecer um defeito transitório, ele vai desenergizar aquele trecho específico. Passado aí alguns instantes, ele vai fazer uma tentativa de reenergização. Se acontecer aí de ter, por acaso, o trecho ali de estar ainda tocando o galho, ele vai fazer de novo o desligamento do trecho e vai fazer uma nova tentativa. Ou seja, ele age 3 vezes antes de abrir o circuito e sinalizar ali para o operador que ele chegue até o local com a equipe para poder fazer o reparo. Se for aí um caso de um curto-circuito, ou um cabo rompido, ou um poste quebrado, aí ele já automaticamente ele abre e ficando aquele trecho desenergizado, sendo necessário que uma equipe seja deslocada para recompor aí a energia naquele trecho. Esse é o modelo de um religador instalado na rede de distribuição, tá? Nós temos aqui o religador, nós temos aqui a caixa de comando, e nós temos aqui também a fibra ótica, que é responsável pela troca de dados entre religadores e também para que o operador lá no centro de operações possa manobrar esse equipamento. Nós temos aqui também o modelo instalado na subestação. Como os índices estabelecidos pelo órgão regulamentador é cada vez mais exigente, o mercado está ávido por novidades tecnológicas e sempre em constante evolução e busca de maneiras inovadoras de melhorar os recursos implantados. Produtos eletrônicos, o consumo de equipamento de proteção como os disjuntores, relés e interruptores, a compra desses produtos para automação tem aumentado exponencialmente. Esses dispositivos também são responsáveis pela redução dos custos de mão de obra, ou seja, em falhas momentâneas, a equipe não é deslocada até o local, e em falhas aí específicas, a equipe pode trabalhar de maneira mais eficiente, atuando diretamente na raiz do problema. E esses equipamentos, eles conversam entre si, eles têm a troca de dados entre si, através de satélite, links de rádio, cabos metálicos e, na sua grande maioria, por fibra ótica. Essa é a visão do supervisório pelo operador. Aqui nós temos 3 subestações: a subestação Igapó, a subestação Vera Cruz e a subestação Roland Davis. Aqui nós temos os religadores, tá? Atuando como chave fechada na saída da subestação, número operacional 39, o 78.
E aqui nós temos, nesse pontinho vermelho, os religadores atuando como chave fechada no trecho, tá, do alimentador. Número operacional aqui 3193. Então, digamos que nessa subestação aconteça um problema que vai precisar desenergizar o alimentador. O que acontece? O religador na saída da subestação, ele vai abrir, e o religador aqui 3452 vai fechar, fazendo com que todo esse trecho seja energizado pela SE Roland Davis. Mais um exemplo, aqui é, por exemplo, se entre o religador e a automação aqui da subestação aconteceu uma falha. Essa chave que está atuando como fechada no religador vai abrir, esse outro trecho aqui operacional 543 vai abrir, o circuito aqui religador 536 vai fechar, fazendo com que a grande parte desse trecho seja energizada. Esse esquema aqui demonstrado no supervisório é o esquema de loop scheme, ou seja, ele é um esquema que ele vai fazer o seccionamento somente do trecho com defeito, deixando todos os outros trechos ali do alimentador religado. A automação da rede, ela trouxe uma melhoria significativa nos índices de DEC/FEC de alimentadores, quando comparado aí à rede convencional com equipamentos não automatizados. Somente através dos estudos específicos dos alimentadores e com obras de investimento na rede de distribuição é possível atender grandes centros consumidores com sistema menos vulneráveis à ação de terceiro e aos fenômenos da natureza. Foi demonstrado aqui através dos gráficos que os índices estabelecidos pelo órgão regulamentador, o DEC e o FEC, só foi possível ser alcançado depois da automação na rede. Portanto, é altamente eficaz a construção das redes aéreas e o investimento da automação nos lugares que têm os índices de interrupções acidentais ou naturais maiores, devido ao fato desses equipamentos oferecerem uma tecnologia que traga aí uma maior qualidade, confiabilidade e principalmente uma maior segurança para os consumidores, né? Aumentando aí para o consumidor, diminuindo aí a quantidade de tempo que fica desligado à rede, para a concessionária fazer com que os índices de DEC e FEC seja alcançado, e a nível da comunidade o nível de proteção, porque, por exemplo, se acontece algum acidente, um abarroamento, uma quebra de um poste, aquele trecho vai ficar desenergizado, mostrando lá no centro de operações para o operador, fazendo assim com que a equipe chegue mais rápido até o local do defeito para recompor o sistema elétrico. Aqui estão as referências que eu utilizei para montar os slides, e eu quero agradecer pela oportunidade aí de estar demonstrando quanto a automação é importante aí para atendimento dos itens, o quanto ele traz de benefícios para a nossa comunidade, para nós como consumidores. Quero agradecer aí aos professores, ao orientador, quero agradecer aí pela oportunidade e que Deus abençoe. Muito obrigado.